Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria muito de ler apenas um comentário realmente inteligente de protestantes aqui no canal. Mas eu acho que isso seria pedir demais, Nosso amigo protestante diz: quando eu digo que a Igreja Católica inventou muitas coisas após a morte dos apóstolos, eu não estou mentindo. Jesus, quando ensinou a gente aqui é separado, a orar a Deus, ele estava mostrando a forma certa de nos comunicar com Deus em segredo. Aí, após a morte dos apóstolos, a Igreja Católica inventou esse terço porque teve uma revelação do além e ensinou a orar o terço, sendo que Jesus já ensinou como orar a Deus. Agradecemos aí então nosso amigo protestante pelo comentário. Mas para começar, você está sim mentindo e da forma mais desonesta possível, porque uma simples e rápida pesquisa é suficiente para demonstrar quanto é mentiroso, quanto é falacioso aquilo que ele diz. Primeiro, nosso amigo protestante diz de forma velada que os apóstolos falharam miseravelmente na sua missão, pois logo depois da morte deles, a mensagem que eles pregaram foi corrompida, ou seja, eles não tiveram sabedoria e nem firmeza suficientes para ensinar o Evangelho, visto que a igreja que surgiu da pregação deles inventou, como diz o protestante, muitas coisas. Segundo, ele diz que Jesus ensinou a orar em segredo. Mas quem ora o Santo Rosário pode orar em segredo. Não entendi aqui qual foi a intenção do protestante. Terceiro, ele diz que a Igreja Católica inventou esse terço porque teve uma revelação do além, o que é uma mentira elevada à 10ª potência. O terço surgiu a partir do rosário. Era 1/3 do rosário. Na Idade Média, como uma alternativa, para que os leigos pudessem participar da liturgia das horas, o rosário foi instituído como o Saltério da Virgem, que continha meditações sobre a infância, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Os monges costumavam recitar os 150 salmos, que foram substituídos então por 150 recitações da Ave Maria, tempo suficiente para a contemplação da vida, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, a Igreja Católica não inventou o terço baseado em revelações do além, mas instituiu essa devoção para que os leigos pudessem meditar diariamente nos pontos importantes da nossa fé católica. Depois, São Domingos de Gusmão, usou o terço como arma contra as heresias da sua época. O Papa Pio V padronizou a devoção do terço. E em 2002, o Papa São João Paulo II introduziu os mistérios luminosos focados na vida pública de Jesus. Nosso amigo protestante continua: o diabo tem poder para se transfigurar em anjo de luz e enganar qualquer pessoa que acredita nessas aparições estranhas. Jesus disse que nas Sagradas Escrituras nós encontraríamos a verdade sobre ele. Jesus não orientou ninguém a ficar acreditando nele através dessas aparições. Realmente, o diabo ele pode se transfigurar em um anjo de luz para enganar, mas nenhum demônio pode se passar por alguém que ensina oração, penitência e conversão. E o demônio pode até mesmo se manifestar em homens, como Lutero, Calvino, Zwíglio, para ensinar as pessoas a se afastar da verdade e da única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Outra mentira dita pelo protestante. Veja, a Igreja Católica não obriga nenhum fiel a acreditar em aparições. As aparições são classificadas como revelações privadas e não fazem parte do depósito da fé, o que é a doutrina oficial completa em Cristo. Os católicos têm liberdade total para acreditar ou não nas aparições, mesmo quando a Igreja reconhece e aprova oficialmente uma aparição, como no caso de Fátima,
no caso de Lourdes, né? Ela não exige que os fiéis acreditem que o evento sobrenatural realmente aconteceu. A aprovação indica apenas que a mensagem está de acordo com a doutrina da igreja e que a devoção pode ajudar os fiéis a melhorar, né, viver de forma mais completa, melhor a sua fé. Os católicos têm de ter fé nos dogmas, né, na revelação pública. As aparições servem como um auxílio devocional. Tendo então desmentido aí o protestante, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era protestante, hoje eu sou católico, e tem uma grande diferença que você talvez nunca tenha percebido. No protestantismo você não tem a memória dos santos, homens e mulheres que viveram o evangelho até o fim. E aí nasce uma desculpa muito comum. Ah, mas Cristo conseguiu porque é Deus. Os apóstolos conseguiram porque estavam com ele. Os primeiros cristãos conseguiram porque tinham os apóstolos. E hoje, a Igreja Católica guardou a vida de pessoas que viveram isso depois. Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, São João Paulo II e muitos outros. A Igreja Católica guardou a memória dessas pessoas para nos ajudar. E eles provaram uma coisa: é possível viver o Evangelho hoje. Não só no primeiro século, mas hoje também. E esses santos nos ensinam isso, nos mostram o caminho. Então a pergunta é: você não consegue ou nunca te mostraram que é possível? Porque no protestantismo tem poucas referências de pessoas que viveram renúncia em favor do Evangelho, uma vida de santidade. Então, agradeço à Igreja Católica por ter guardado a memória de muitos santos que nos apontam o caminho para Cristo. Que com essas palavras você tenha um dia abençoado, uma quinta-feira repleta da graça de Deus, no nome de Jesus.